Marcos diz assim a palavra do Senhor. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago o Menor e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tinha morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Palavra do Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de nós. É a tua palavra e tão somente ela sendo pregada, Senhor. Usa-me como vaso de barro em tuas mãos e dai-nos o teu Espírito, que ele nos visite, testemunhando que a tua palavra e tão somente ela é tua. Ilumina nossas mentes e aqueça nossos corações, alimente a nossa alma com a tua palavra. Nós também intercedemos, Senhor, por aqueles amados entre nós que estão enfermos, com dores. Nós intercedemos pela completa restauração diante do Senhor. Que o Senhor visite neste momento e também visite aqueles que, impossibilitados de estar entre nós, também nos acompanham por meio da transmissão. Que a tua palavra também os alimente e que o Senhor também dê a eles a presença do teu Espírito, testemunhando a tua palavra e testificando a proclamação do que nela está contido e do que será ensinado. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Que o Senhor me esconda atrás da cruz. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem é O Sepultamento de Jesus Cristo. O título da mensagem, é só apoiar aqui um pouquinho melhor para mim. O título da mensagem é O Sepultamento de Jesus Cristo. No Credo dos Apóstolos, que recitamos no final do culto, está escrito, na parte de Cristo, foi crucificado, morto e sepultado. Foi crucificado, morto e sepultado. O que temos aqui hoje, o tema central, é que o sepultamento de Jesus Cristo é a transição, conforme narrado aqui no Evangelho, de sua morte para a sua ressurreição. Semana que vem veremos com o pastor Charles a ressurreição de Jesus em Marcos 16, do 1
ao 8. Mas o que temos aqui é o sepultamento de Jesus. Ele foi crucificado, ele foi morto e ele foi sepultado. Isso significa que Jesus, sendo Deus, ele se encarnou. Significa encarnação, significa sua plena humanidade. Ele teve que ser sepultado. O que nós temos aqui nessa transição do sepultamento de Jesus entre a sua morte e ressurreição são duas cenas, que vão dos versículos 38 ao 41 e do 42 ao 47. Também nós temos aqui 3 ensinos, dos quais também eu farei 3 aplicações. A primeira cena, do verso 38 ao 41, o véu se rasgou e a confissão do Filho de Deus. São 4 versículos com inúmeras informações para nós. O que temos aqui é que o véu se rasgou. O rasgar do véu não foi um ato humano, não foi um ato causado por algum elemento da criação. O véu ter se rasgado foi um ato soberano de Deus, foi um ato extraordinário de Deus, causado pela morte de Cristo. Isso tem um significado teológico para nós. No templo haviam 2 cortinas, uma no lugar santo e outra o véu interno no lugar santíssimo, dentro da estrutura templária ali do templo, onde o sumo sacerdote levava o cordeiro para a expiação dos pecados. O sumo sacerdote, inclusive, ele tinha que estar com uma corda amarrada no pé, porque se ele próprio tivesse algum pecado, ele era fulminado. Esse sistema sacrificial, que tem a sua origem, estruturalmente falando, no livro de Levíticos, no Antigo Testamento, ele é uma sombra. Ele é uma sombra do Cordeiro, como nós vimos semana passada, que foi morto pelos nossos pecados. Então, havia esses véus que eles mostravam para nós que Deus, em sua glória e majestade, não tem o seu acesso franqueado a nós, pecadores. Tanto é que eu não sou o tipo de pregador mega crítico em relação às músicas, mas a gente tem que ter um cuidado com o que a gente canta, porque, por exemplo, muitas pessoas, às vezes, nos cultos cantam que querem ver a Deus, só que se a pessoa não sabe o que ela está cantando, se a gente ver Deus, a gente vai ser fulminado, né? Moisés, sendo ele um mediador imperfeito da aliança, um tipo de Cristo, quando ele teve a glória de Deus revelada, Deus teve que se revelar numa sarça, porque Moisés não pode ver a glória de Deus, porque se ele visse a glória de Deus, ele seria fulminado. Por isso, a figura do véu, né? E esse véu, então, ele revelava a necessidade de satisfazer a justiça divina, como nós cantamos, a necessidade de satisfazer a sua ira sobre o pecado, como nós cantamos, e a necessidade desse sacrifício para expiação dos pecados, porque Deus, ele é santo, e a sua lei revela que nós não somos, que nós somos pecadores. Agora, com o véu rasgado, e esse véu era um véu grosso, ele era longo, ele era comprido, entre 18 a 24 metros, com uma espessura grossa. Não era um véu que você conseguiria rasgar, por exemplo, com a mão, com força. Esse véu, então, foi rasgado pelo próprio Deus em um ato extraordinário e soberano para nos mostrar
que agora o acesso à sua presença, ela é franqueada pela cruz de Jesus Cristo. Esse foi um ponto muito levantado no século XVI pelo reformador Martinho Lutero, quando, em pleno movimento da reforma protestante, ele fala de uma teologia da cruz versus a teologia da glória. A teologia da glória seria a tentativa, a religião em si, a tentativa de acessar a presença de Deus por conta própria. E ele acertadamente ensinou que não se acessa a presença de Deus sem a cruz. Então ele vai falar da teologia da cruz. O que é a teologia da cruz? Que o acesso à presença de Deus é mediado pela cruz, e só pela cruz. E é só pela cruz de Cristo que nós temos acesso à presença, ao senso da presença de Deus e um relacionamento pessoal com Ele, porque nós somos separados de Deus pelo pecado. Ok. Voltamos. A transmissão zerou, continua, ok. A quedinha de luz faz parte, acontece, né? Mas nós louvamos a Deus com luz acesa, né? Então, nada de luz apagada. Então, o único acesso à presença de Deus, o único acesso a um relacionamento pessoal com Deus é pela cruz de Cristo. Agora o véu rasgou. Deus soberanamente rasgou o véu, não há mais necessidade de sacrifício, não há mais necessidade de sombra. Porque agora a morte de Cristo, a cruz de Cristo nos dá acesso a um relacionamento pessoal com Deus. A reconciliação. E é só pela cruz. Um outro aspecto aqui da cena, da primeira cena, é o versículo 39, o centurião. O centurião, ele, aqui no verso 39, vendo que Jesus havia expirado, portanto, Jesus morreu, ele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O que o centurião faz é uma declaração teológica confessada. O centurião, ele era o responsável por uma unidade de soldados. Ele comandava uma legião de soldados, mais ou menos de 100 soldados. Uma espécie para a gente, e aí a Jéssica, que é a melhor aqui, pode nos ajudar a entender isso, uma espécie de capitão, um tenente, um sargento, alguém que comanda um pelotão ou uma companhia. Ele tinha ali uma legião, mais ou menos de 100 soldados debaixo do seu comando. Isso significa, ali no contexto do Império Romano, que esse centurião, ele devotava, e aí quem estava com a gente no começo da série, como eu citei no início da mensagem, lá dia 8 de março de 2020, o primeiro sermão, de novo, vamos ver se volta. Nesse primeiro sermão eu coloquei que o imperador, ele era visto, ou ele mesmo se autoafirmava, o Júlio César Augusto, como filho do divino. Né? O imperador Júlio César Augusto, filho do divino. Então, isso significa que o centurião, como um oficial do exército romano, ele deveria devotar lealdade ao imperador como filho do divino. Por que eu estou falando isso? Porque se ele confessa que esse Jesus que foi morto é o Filho de Deus, ele está confessando a filiação divina de Cristo. Mas não é meramente uma confissão verbal. Ele está transferindo a sua lealdade de César para Jesus. É uma declaração que colocaria em risco a sua própria vida. E essa declaração teológica,
ela é acompanhada. O que nós temos aqui no versículo 39, muito semelhante ao versículo 1, pregado lá em 8 de março no ano passado, em 2020, é a questão de que essa confissão teológica de que Jesus é o Filho de Deus, a filiação divina de Cristo, ela é acompanhada pelo discipulado, que é o comprometimento em seguir a pessoa de Cristo. É o seguimento, é o compromisso com a pessoa de Cristo. Não é uma declaração teológica que ela é declarada sem um compromisso existencial e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Não, o que ele está fazendo aqui é confessando a Cristo. A lealdade ao império, a lealdade ao Estado, a lealdade ao imperador, ela agora cai por terra. Porque ele sabe quem Jesus é. Ainda que o texto não seja claro, lembramos aqui que Marcos é Jesus em ação, o texto não nos fornece detalhes o quanto o centurião tinha de percepção teológica sobre o que estava acontecendo ali, desde a crucificação e morte. Mas o que nós temos no texto é a sua confissão. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ali era uma declaração teológica confessada, mostrando que nessa declaração teológica o centurião confessou a sua fé em Cristo. Que ele trocou a lealdade por algo, como nós sempre falamos, terreno, transitório e perecível, para uma redenção que é imperecível e que é eterna. Aqui nós temos também, verso 40 a 41, algumas mulheres, a menção das mulheres com o comprometimento do discipulado de Jesus. Nós temos aqui o início da aba do último sanduíche que vai ser preparado em Marcos. Essas mulheres mencionadas eram mulheres que elas estavam observando de longe, elas o serviam. Lembrando que isso está sendo mencionado num contexto que vem sendo pregado há vários domingos para cá, num contexto de fracasso e fuga dos discípulos, né? Então as mulheres estão sendo mencionadas como aquelas que mantiveram o seu comprometimento com a pessoa de Cristo, né? Qualquer acusação de que o cristianismo é machista cai por terra com esse texto. Porque se você levar em consideração o contexto daquela época, e para mim isso é uma prova, isso é uma evidência apologética, claro que isso não é suficiente sem o coração, mas isso aqui seria, parafraseando um professor meu, uma péssima estratégia de marketing. Né? Vou colocar as mulheres como aquelas que acompanharam Jesus. Mas está aqui registrado um texto em pleno primeiro século. Um comprometimento, enquanto os próprios discípulos, aqueles que andaram 3 anos, fracassaram e fugiram, e esses textos foram pregados, as mulheres permaneceram, observando de longe e o servindo. Como vamos ver mais à frente, proporcionando um sepultamento digno, porque esse sepultamento ele é a transição da morte para a ressurreição. Então nós temos aqui a segunda cena, o sepultamento. Ele foi crucificado, morto e sepultado. O sepultamento de Jesus, dos versos 42 ao 47. O dia da preparação, ele começa com o pôr do sol de quinta-feira, o pôr do sol de sexta, onde toda a logística de refeições, e no caso aqui, está no período da Páscoa, no calendário judaico, no calendário litúrgico judaico, nós temos aqui a Páscoa, então, do pôr do sol de quinta ao pôr do sol de sexta,
era o dia da preparação, onde eram preparadas as refeições para o sábado, porque para a lei o sábado era o dia de descanso, então ninguém fazia refeição. E no caso aqui da Páscoa, o cordeiro não era preparado no sábado, ele era preparado antes. Jesus morreu por volta mais ou menos de 3 horas da tarde da sexta-feira. Então ainda era o dia da preparação. O sol ainda não tinha se posto. Aqui surge, isso era a véspera do sábado, aqui surge José de Arimateia, um membro do Sinédrio, um membro destacado do Sinédrio, né? Ele era um fariseu piedoso, ele aguardava o reino de Deus. Se nós temos, dentre aqueles que se comprometeram a seguir Jesus, um centurião romano, agora nós temos um religioso. Ele aguardava o reino. Ele era um fariseu, mas não daqueles que atacavam Jesus, um fariseu piedoso. Aguardava o reino. E o fato dele ter ido a Pilatos e ter requerido o corpo de Jesus é um ato de coragem. O texto fala isso, que ele dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então ele teve coragem ao pedir o corpo de Jesus para sepultá-lo em seu próprio jazigo, uma espécie de um jazigo familiar. Por quê? José de Arimateia era um homem de posses, economicamente falando, e aqueles que morriam na cruz, que eram ou criminosos, meliantes, ou insurgentes políticos, eles eram jogados numa vala comum. E isso era uma total humilhação. Morreu, era sepultado efetivamente morreu como marginal e foi sepultado como marginal. No caso de Jesus, não. José de Arimateia, esse religioso piedoso, ele proporciona para Jesus um sepultamento digno, né? Então ele pede a Pilatos o corpo de Jesus para que ele, ao invés de permitisse que Jesus caísse numa vala comum, levasse o Senhor Jesus então a uma espécie do que seria ali seu jazigo, provavelmente, tá, o seu jazigo familiar, né? E a surpresa de Pilatos aqui na segunda cena, porque ocasionalmente crucificados demoravam 2 dias para morrer, mas a morte de Jesus, ela ocorreu no tempo de Deus de forma voluntária pelo próprio Cristo. Jesus, ele morreu de forma voluntária no tempo de Deus. Ainda que o instrumento possa ter sido soldados romanos quebrando a sua perna para que ele morresse mais rápido, né? E então o que houve aqui com José de Arimateia é que um sepultamento digno, de acordo com os rituais judaicos, foi proporcionado a Jesus. E as mulheres, elas foram testemunhas oculares do sepultamento, porque elas serviam Jesus e planejavam voltar com especiarias para honrar o corpo. Mas elas vão ter uma surpresa, e essa surpresa nós veremos semana que vem. Alguns ensinos aqui. Primeiro, a morte expiatória de Jesus pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados em nosso lugar. O véu se rasgou. Então, como Lutero ensinou a teologia da cruz, a cruz é o único acesso ao Deus Trino em um relacionamento pessoal. Nós não temos outro acesso. Outro acesso seria o que Lutero chama de teologia da glória seria a religião. E religião, de acordo com outro teólogo do século XX, é Torre de Babel. É uma tentativa humana de se achegar a Deus por esforço próprio. Só que
até os próprios filósofos da antiguidade grega falavam que essa tentativa é tatear, e Paulo vai usar esse argumento em Atos 17, quando ele prega no Areópago, em Atenas, é tatear no escuro. Ou seja, não se acha Deus fora da cruz. É o que muitos pregadores escrevem, por exemplo, sobretudo quando estão evangelizando em um lugar de intenso ceticismo, onde pessoas lidam com dúvidas sobre a existência de Deus ou sobre a veracidade do evangelho. Tentar encontrar Deus metafisicamente é impossível. Mas nós encontramos Deus. Só que nós não encontramos num empreendimento metafísico, nós encontramos Deus na cruz. Nós encontramos Deus encarnado na cruz, dando a sua própria vida pelo perdão dos nossos pecados. E só por meio dessa cruz nós temos acesso ao Deus Trino, nós temos um relacionamento pessoal, íntimo e de comunhão com o Senhor e com o Criador de todo o universo. Mas para isso há necessidade da confissão teológica. Mas não uma mera confissão teológica. Não meramente dizer, eu sei que Jesus Cristo para o cristianismo é o Deus encarnado e que o fato dele ser filho de Deus coloca a sua filiação eterna. Eu sei que na história da igreja os credos antigos falam que ele foi gerado, mas não criado, e gerado antes do tempo. Sim, isso é uma verdade teológica. E ela precisa ser declarada. Mas essa verdade teológica é declarada em um terceiro ensino, que é o discipulado. O seguimento, o comprometimento. Eu amo esse livro, se chama Discipulado. Ele é um dos meus livros preferidos, ele marcou a minha vida e a minha peregrinação em Cristo. Eu tenho muita vontade, Pastor Charlie, um dia, né, aí no nosso momento lá de noite, né, o Redentor de daqui, em algum momento a gente estudar esse livro Discipulado. Para o ano que vem eu vou me debruçar nele para um TCC, uma monografia de uma pós. E em algum momento breve, quando a gente tiver o nosso retiro, né, a gente vai estudar o Vida em Comunhão. Mas esse livro ele é muito marcante porque ele vai dizer que ele vai dizer exatamente isso aqui, que a declaração teológica ela é feita com comprometimento de vida, que foi o que custou para o seu autor, que ao declarar teologicamente como centurião e como José de Arimateia, este é o Filho de Deus, ele pagou com a sua própria vida. No ano de 1945, onde ele foi enforcado a mando do próprio profeta do anticristo, Hitler. É a forma teológica como eu chamo tiranos. É uma forma de anticristo, né? Pensando em Apocalipse, né, e tal, que o anticristo, uma questão ali de um governo totalitário, né? Então é o nome teológico que eu dou a esses personagens históricos. E ao falar que eu não vou me comprometer com um líder de Estado como o meu Senhor, porque o meu Senhor é Cristo, e constantemente eu cito esse autor, ele teve a sua própria vida sacrificada. Então essa declaração teológica, essa confissão teológica, ela é feita não somente com a boca, mas é uma declaração que vem do coração. É uma declaração
que envolve toda a nossa vida o comprometimento com a pessoa de Jesus, o seguimento e o discipulado. Aqui são sinônimos. Então, algumas aplicações e assim eu termino. A primeira delas é confiar somente em Jesus para o perdão dos pecados. Não confiem em outro e não confiem nem em si próprios. Mas confiem em Jesus e descansem na sua justiça. Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados. Confie nele, independente com que você tenha lutado. Porque, como eu falei no começo, o véu revela para nós quem nós somos. Nós somos insuficientes em nós próprios para agradar a Deus. Não há nada de nós, não há nada em nós. O profeta Isaías fala que qualquer tentativa humana de se agradar a Deus é trapo de imundícia. E aí, trapo de imundícia lá no contexto era um paninho que cobria a lepra. Depois ele tinha que ser jogado fora, né? Meus irmãos, só Jesus ele nos coloca numa posição de um relacionamento pessoal com Deus, porque só Jesus perdoa os nossos pecados, né? Isso tanto para aqueles que ainda não o conhecem e não se relacionam pessoalmente com Deus, tanto para aqueles que sim, já o confessaram, o conhecem e continuam e têm um relacionamento pessoal com Deus, porque o próprio Lutero, citado, ele fala que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Nós somos justificados pela fé em Cristo, mas ainda habitamos em um corpo pecador, enquanto não partimos para o seio de Abraão, para a glória, ou se Cristo voltar em nossa geração. Que eu gostaria muito, né? Todos nós vibramos com esse acontecimento. Aqui também é confiar em Jesus e somente em Jesus para o perdão dos pecados, mas também confessá-lo como Senhor e Deus em nossas vidas. Esse Jesus que morreu por nós, sim, ele era plenamente homem, porque ele foi crucificado, morto e sepultado. Mas ele também é plenamente Deus. E esse título dado a ele, Senhor e Deus, esse título Senhor era o título dado no Antigo Testamento somente a Deus. E se esse título Senhor, que foi dado somente a Deus no Antigo Testamento, ele foi dado a Jesus, isso significa que Jesus está em filiação divina com o Pai. Então nós confiamos nele para o perdão dos nossos pecados, mas também nós o confessamos, nós declaramos que o Senhor Jesus, ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus, como sempre terminamos o culto confessando no Credo dos Apóstolos. E por último, essa declaração não é uma declaração barata, ela não é uma declaração meramente verbal, mas ela exige de nós o compromisso com a sua pessoa. Somos seguidores de Cristo. O segmento, irmãos, ele não é somente para pastores. Não, isso é somente para o Juan, que leciona teologia durante a semana, e para o Charles, que vai ser oficialmente ordenado, vai passar pelo concílio e vai ser ordenado dia 4 de dezembro. É somente para eles o segmento. Não, meus irmãos. Não existe uma dicotomia no segmento entre clero e não clero. Não. Todos nós somos envolvidos com esse compromisso de sermos seguidores do Senhor Jesus no contexto onde Ele nos coloca, como estamos muito bem aprendendo no estudo da noite, né? Então, aonde quer que nós estejamos, nós temos o compromisso. Nós somos chamados ao compromisso com a pessoa de Cristo, o discipulado, o seguimento. Ok? Que o Senhor nos abençoe.
Senhor, tem misericórdia de nós. Para o compromisso com Jesus, nós necessitamos da tua graça. A salvação é por graça, Senhor, mas o discipulado é custoso. E precisamos do teu sustento para isso. Por isso, Senhor, nos dê intrepidez para a declaração teológica e nos dê graça para o custo do discipulado. Em nome de Jesus, amém.